dos dois catecismos nossos, a gente já tira aí de letra que igreja, ela não existe para promover bem-estar psicológico, não é para promover bem-estar emocional, social ou cultural das pessoas. Mas a igreja, ela existe unicamente, o único propósito dela é glorificar a Deus. Você tem dois textos, ou duas passagens das Escrituras, que inclusive vão nos chamar a atenção para esse princípio, né? Quanto à vida da igreja, a dinâmica da vida da igreja, principalmente voltada lá para o dia do Senhor, que é o domingo. Você acha que é uma questão que vocês conhecem e sabem muito bem, né? Tem estudado isso, aprendido isso com o pastor René. Então, mas dois textos bíblicos para confirmar isso claramente como princípio da vida, como glorificar a Deus, o sentido da vida está nisso, né? Isso vai culminar no culto solene, que é Romanos 12:1 e 1 Coríntios 10, verso 31. Você vai, por exemplo, para Romanos 12, verso 1, ele vai dizer, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse conceito de culto racional, que é culto consciente, ele é o culto geral que nós oferecemos a Deus em tudo que a gente faz, que aí complementa 1 Coríntios 10, 31, né? Quando vai nos dizer lá que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é o que a gente pode chamar de o culto da vida, tá bom? Mas veja, voltando à questão da igreja, qualquer indivíduo que pela graça de Deus em Cristo Jesus, ele é membro da igreja, seja no seu contexto particular, ou seja no seu contexto familiar, ou principalmente no seu contexto coletivo, de alguma maneira ele usa os recursos musicais, por exemplo, para adoração ao Senhor, tá? Então, isso nos ajuda a perceber que a música, como eu disse antes, é um ponto, ou um dos pontos sensíveis no que diz respeito ao culto. Se a gente pensar, por exemplo, na questão do culto solene, né, que é o culto solene, é um ponto distinto, circunstancialmente, do que é o culto da vida. Você pega, por exemplo, a Confissão de Fé no capítulo 21, quando vai tratar da questão, por exemplo, dos tipos de culto, né? Creio que vocês sabem disso também, com certeza, mas só para que vocês entendam o raciocínio, você tem o culto que é oferecido a Deus como culto particular, o culto familiar, que a gente chama de culto doméstico, e o culto solene, que é o dia do Senhor. Então, o que diferencia uma coisa da outra na questão de culto? Circunstância. Bom, então, quando a gente fala da questão do uso da música no culto solene em relação ao uso no seu dia a dia, você vai ter distinção do uso dela por questões circunstanciais, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aqui fazer uma diferença, fazer uma distinção quanto à questão do uso da música, e aí eu quero só abrir um adendo. Os princípios aplicados no uso da música, seja no meu dia a dia, como no culto solene, por exemplo, são os mesmos princípios, não muda nada. A gente vai até trabalhar alguns desses princípios aqui rapidamente, vou ver se eu consigo chegar lá. Mas veja, aspectos circunstanciais são distintos aqui quando se fala do culto do dia a dia, da vida que eu ofereço como culto a Deus no meu dia a dia. Você liga lá o seu, antigamente a gente falava MP3, né? Na época dos nossos pais, você falava lá, colocar o discão, o LP, para ouvir alguma música, ou ligar o rádio para ouvir alguma música. A televisão também, ela de alguma forma, nos finais de semana, tinha programas de auditório que envolvia reprodução de música em massa. Tá? Então, a música do meu dia a dia, seja para que você a use como entretenimento ou para qualquer outro fim, como também o culto que a música que é usada no culto solene, veja, circunstâncias distintas, mas que aplicam os mesmos princípios, que têm o objetivo de, primeiro, glorificar a Deus em tudo que eu ouço, ou eu canto, ou eu toco, ou eu absorvo naquilo que é expressão artística, como também os mesmos princípios aplicados no sentido de algo que seja proveitoso à minha santificação. Glorificar a Deus e aquilo que é proveitoso à minha santificação. Eu não posso ouvir nada, cantar nada, tocar nada que desagrade ao Senhor. Então, eu estou aplicando o princípio geral, que vale para as duas circunstâncias, do dia a dia ou do culto solene. Tá, agora deixa eu ir para a segunda parte. Vamos falar um pouco sobre a natureza e a funcionalidade da música, tá bom? A natureza e a funcionalidade da música, vamos pensar a música como aqui um elemento do nosso cotidiano que trabalha com sonoridade.
que trabalha com sons dos mais variados e diversos que você pode encontrar. Então, quando a gente faz aí a aplicação geral do uso desses sons variados que a gente pode encontrar no mundo, né, nós temos aí a classificação de 4 categorias no uso mecânico ou físico da música. Quais são essas 4 categorias ou essas 4 características? Primeiro, timbre. Segundo, intensidade. Terceiro, tempo. E o quarto, ritmo. Vamos lá, timbre. Timbres são os mais diversificados tipos de som que você pode encontrar. Por exemplo, você tem os timbres. Deixa eu dar um exemplo aqui, rapidamente. Você tem aqui um timbre. Isso aqui é um timbre. Aqui é outro timbre. Está percebendo? Então, por exemplo, a minha voz é um timbre. A voz do pastor René é outro timbre. Esse é o primeiro aspecto que caracteriza o som, um elemento sonoro, tá bom? Segundo, a intensidade é a força com que o som se propaga. É o que a gente chamaria lá no nosso aparelhinho de som de volume, tá? A gente popularmente falaria volume, mas deixa eu exemplificar isso para vocês entenderem, por exemplo, a questão da intensidade, que envolve aí a força com que o som se propaga. Você tem, por exemplo, aqui, olha. Isso é suave. Ele vai aumentando. Percebeu? Suave, forte. Isso é intensidade. É que eu trabalho a sensibilidade, inclusive, também na música, né? Terceiro, nós temos o tempo, né? O tempo, ele é aquilo que marca o andamento, por exemplo, dos compassos. Quem é músico aqui deve estar me ouvindo, vai saber do que eu estou falando. Então, por exemplo, você tem a unidade do tempo, né? E dobrou. Então, tudo isso é o que envolve o tempo e a velocidade ou ritmo da música. O quarto é a tonalidade. A tonalidade você tem os sons mais graves, os sons médios e os sons agudos. Estão percebendo? Então, aquilo que é grosso, pesado, grave, aquilo que é médio e aquilo que é mais fino. Então, quando você junta todos esses elementos, então nós podemos formar o que nós chamamos de sons definidos e também aquilo que a gente pode chamar de sons indefinidos. Som definido, o que é um som definido? É, por exemplo, a notação musical. Isso aqui é um som definido, né? Ó, a escala de dó, a escala de ré. Então, você tem sons definidos dos mais variados tipos de timbre. Piano, trompete, violão, as vozes, né? Então, os sons indefinidos. Por exemplo, a bateria, ela trabalha, em certa medida, com sons indefinidos. Tá? Existem instrumentos de percussão também que têm sons definidos. Por exemplo, você tem um tímpano na orquestra, né? Aqueles tamborzão, eles têm notas, né? Então, aquilo ali, apesar de ter sons definidos, mas, em geral, os instrumentos de percussão, eles possuem sons indefinidos, que podem ser tanto ruídos, como também instrumentos de percussão que não possuem notas musicais definidas, tá? Então, veja, quando você pensa na estrutura física e anatômica da música, tá? A organização, a funcionalidade desses variados sons, nós podemos, então, chamar, quando eles se juntam, nós podemos chamar de música. E aí, chamamos de música, e só realmente você vai ter uma música quando você considera 3 outros elementos básicos. Quais são? Harmonia, melodia e ritmo. Ou pela ordem aqui, né? Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo é o andamento da música, igual eu exemplifiquei anteriormente, que entra naquelas 4 classificações. Você tem, por exemplo, a harmonia. Para quem também aqui é músico, sabe muito bem que na hora de você cantar, os corais trabalham muito com a harmonia, né? Para quem gosta de coral aí. Mas você tem, por exemplo, para formar uma harmonia, você precisa de pelo menos 3 notas ou mais, né? Então você tem aqui um acorde. Um acorde, ele é formado de no mínimo 3 notas, uma primeira, uma terceira e uma quinta de uma escala. Você pode até acrescentar mais uma, né? Você pode fazer aqui. Então,
os acordes é aquilo que a gente chamaria de o acompanhamento da música, para que a gente tenha a sensibilidade harmônica da música. E a melodia é o ponto principal da música. Pode-se dizer que é a locomotiva desse trem, chamado música, tá? Aqui é o segundo ponto que eu quero aplicar para vocês. Qual é desses três elementos o principal quando você fala do uso da música no culto solene? É o ritmo, a harmonia ou a melodia? É a melodia. A parte essencial para nós cristãos, para que possamos então usar a música como elemento de culto, deixa eu dar uma definição aqui que é importante. O que é elemento de culto? Elemento de culto são as atividades de culto que Deus determina nas Escrituras, tá? Então, o princípio regulador do culto, que é a própria Bíblia, é Deus revelando a nós como Ele quer ser adorado, quando Ele quer ser adorado, as razões por que Ele deseja ser adorado solenemente. Isso a gente chama de princípio regulador do culto nas Escrituras. Então, as Escrituras nos diz, por exemplo, que a música é um destes elementos que devem ser usados no culto solene. Então, veja bem, a parte essencial para que possamos usar a música como elemento de culto é a melodia. É a melodia. Então, isso aí precisa ficar bem gravado na nossa mente. A harmonia ela é importante, ritmo ela é importante, mas veja, o ritmo em si e a harmonia em si, elas não formam a música. A harmonia e o ritmo vão existir se existirem a melodia. Então, por isso que quando, por exemplo, se na igreja, numa determinada congregação, numa igreja local, você não tiver instrumentos musicais, ou não tiver pessoas que não saibam cantar com divisão de vozes, isso não importa. Nós temos que cantar a melodia. Tá? A definição mais precisa, então, do que a gente pode ter de uma música é que ela é a associação ou combinação de sons ordenados, de sons racionais, e veja bem, olha como isso coaduna com Romanos 12:1. Culto racional, culto consciente. Então, a lógica do processo mecânico da música, ela se concentra essencialmente na melodia, tá bom? Deixa eu dar aqui rapidamente, fazer um comentário com vocês sobre a questão, por exemplo, da origem da música. Não sei se vocês sabem de onde vem a palavra música. Ela é a junção de duas expressões gregas, que é musique e techne. Essas duas palavrinhas literalmente significam arte das musas. Então, assim, por que arte das musas? Porque a música era um elemento de comunicação dada, segundo a mitologia grega, né? Era um elemento de comunicação dada pelas divindades de gênero feminino para contar as memórias do passado através de encantos poderosos que atraem, que hipnoticamente elas atraem a mente e a alma das pessoas a essas divindades, tá? Esse é segundo o conceito mitológico grego, tá bom? Dos tempos antigos. Agora, é curioso, por que eu estou citando isso? Porque, assim, essa definição dos gregos antigos de música, ela tem tudo a ver com aquilo que essencialmente é o papel da música. Se você pensar a música como um todo, não a música apenas como um elemento técnico, não a música apenas como um elemento mecânico. Olhe bem como isso é importante quando você fala do culto solene. Porque essa é uma modalidade artística capaz de fazer com que a mente e o coração de uma pessoa seja atraída por alguma coisa. E aí o melhor está dizendo que ela é capaz de fazer com que a disposição do coração de uma pessoa ela seja conduzida a conceitos, a valores, sejam eles ideológicos, filosóficos, religiosos, espirituais. Então, observe a importância da música e como ela é um ponto sensível também quando se trata do culto solene e o uso dela também no dia a dia. Então, veja, se a Bíblia nos diz que, em essência, o coração do homem, ou no coração do homem, só tem o que não presta, porque ele é por natureza pecador, que ele é por natureza depravado, então, veja como que essa definição faz muito sentido, quando fala que a música é a arte das musas, porque se realmente ela for usada para o mal, ou se ela for usada realmente para alimentar idolatria no nosso coração, então, realmente, você tem aí um problema muito sério quando isso vai para o culto solene. Ô, Rogério, então, a música é um recurso que existe desde a criação do homem.
Então, a Bíblia ela nos reporta o uso de habilidades técnicas, musicais, por exemplo, lá com os descendentes de Caim, nos tempos do nosso primeiro pai Adão. Você vai para Gênesis, capítulo 4, verso 21, quando vai falar lá que Jubal, ele foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Tá? Então, veja que a fonte da criatividade para você produzir música é tanto a capacidade que Deus dotou o homem por sua providência, como também pelas demonstrações externas que já estão presentes naquilo que a gente pode chamar de matéria-prima na criação. Ou seja, a música é algo que faz parte da providência geral de Deus aos homens. Depois vocês perguntam, se quiser perguntar depois, o que é providência geral, para a gente entender e dinamizar isso na relação da música. Mas deixa eu seguir. Deixa eu dar um outro texto bíblico que pode servir aqui como referência para você entender a música como parte da providência geral de Deus em nos dar este recurso. Tá? Seu microfone está desligado, pastor René. Rogério. Seu microfone está desligado, pastor René. Ah, sim, obrigado, Wilk. Tá ouvindo agora, Rogério? Agora eu estou. Desculpe. Deixa eu te interromper. Eu disse que eu não ia fazer pergunta, mas eu não me Pode fazer. Então, você tocou num ponto que eu julgo que talvez seja o de maior dificuldade enfrentado pelas igrejas hoje em dia, né? Que é o fato das pessoas quererem os ritmos, mas não quererem a melodia, porque elas estão exatamente buscando vivenciar o conceito grego, né? Ou seja, entre aspas, como se fosse uma hipnose do coração, um afloramento das suas emoções. E é interessante porque tudo isso tem uma bandeira, né? Sentir o espírito, também entre aspas, né? Ou vivenciar, né, ações do espírito, né? E o nosso desafio como uma igreja da reforma, uma igreja reformada que teme e ama o Senhor, é buscar exatamente prestar um culto que seja agradável ao Senhor, não desconsiderando, como você disse, né, o ritmo e os outros adereços que são importantes, mas nós buscamos prestar um culto consciente, pois o Espírito não vai atuar apenas nos sentimentos, né? Pelo menos eu não vi ainda na Escritura nenhum texto que diga que ele atua apenas nos sentimentos, como se ele fosse inimigo, por exemplo, da nossa razão, não é? Isso. Então esse ponto foi extremamente importante. Se você quiser até dar uma exploradinha aí sobre a ideia de cantarmos a melodia e como você falou, às vezes não temos instrumentos. Beleza, tudo bem, podemos reconhecer que talvez falte um pouco de beleza na execução da música, mas isso não irá interferir na adoração, não irá interferir na oferta que a igreja está oferecendo ao Senhor, né? Não irá interferir na execução do elemento como elemento de culto e também não deve interferir no nosso coração como adorador para adorar o Senhor naquele momento, né? Correto. Olha só, a voz... Aí vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aí para o pessoal, se quiserem responder, fica à vontade. Deixa eu perguntar para você, eu acho que eu sem querer eu acabei dando a resposta aqui, mas vamos lá. De repente alguém ainda não prestou atenção aqui, mas vamos lá. Me diga, por favor, quais são os dois primeiros instrumentos, ou quais são os instrumentos primários para se produzir música de uma maneira universal? Quais são, vou repetir a pergunta, quais são os dois instrumentos primários, primitivos, para se produzir música em qualquer lugar da história, em qualquer lugar do mundo ou em qualquer momento da história? Inclusive, a gente pode até perguntar: Adão e Eva usavam música? E quais foram os recursos primários que eles usaram para produzir música? A voz. A voz. E tem mais uma. Qual é o próximo? Os meus assessores aqui nos nossos estúdios disseram também que é a voz. Além da voz, tem mais um instrumento. Eu acho que a razão, você não? Anda todo dia, você anda com ele aí todos os dias. As suas mãos.
Eu ia responder o celular, mas eles não tinham. É o celular. Não, era celular, na época de Adão e Eva, não sei se existia celular, mas vamos lá. Dizem que na época de Moisés já tinha um tablet, né, com os 10 mandamentos lá. Vamos lá, vamos voltar aqui ao ponto. Veja bem, a voz e as mãos. Porque você está vendo isso aqui? Até os pés também poderiam ser, né? Então veja, são recursos primários que o próprio corpo, que Deus nos deu na sua providência para a gente produzir música, porque a marcação do ritmo e a voz para que você possa fazer o uso da melodia e da harmonia. Então, veja, eu tenho certeza, se me permite uma especulação dentro do que eu posso fazer, né? O texto não vai dar em detalhes como que era o dia a dia de Adão e Eva, mas eu tenho certeza que eles cantavam. Não tem como, né? Eu não sei se Adão chegou a compor alguma melodia, alguma música, lá com aquela frase que ele disse quando viu Eva pela primeira vez, né? Viu a mulher pela primeira vez, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, sei lá, mas vamos ver. Veja, a voz é um instrumento primário, então a Bíblia ordena que essencialmente se cante. Cantar, o canto é o recurso essencial para se produzir música. Mas por que a Bíblia ordena cantar? Deixa eu rapidinho pedir para você ir lá para o Salmo 33. Salmo 33, versos 1 a 3. Salmo 33, versos 1 a 3. Depois nós vamos mais para frente, aí é um outro texto, que está lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo usa também essa declaração, mas observe, quando ele vai dizer, Salmo 33, versos 1 a 3, exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor. Aí ele vai mencionar os recursos que além, né, com harpa, louvai com cânticos no saltério da discórdia, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte, com júbilo. Esses primeiros versos do Salmo 33, eles não estão focando no instrumento, eles estão focando no que se diz, no que se proclama. Tá? Quando você vai agora sim, por exemplo, você vai para Colossenses 3,16, vocês conhecem esse texto, quando Paulo vai dizer que deve habitar ricamente em nós, né? Ele diz em vós, a palavra de Cristo. Olhe bem, qual é o objeto usado, ou melhor dizendo, deixa eu reformular isso, mas que o objeto de culto é Cristo, né? O culto é cristocêntrico. Então, habite em vós a palavra de Cristo, mas observe que ele vai concentrar um elemento principal nos demais elementos para se cultuar a Deus. A palavra. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Nós usamos todas as nossas atividades de culto no dia do Senhor, elas são norteadas, conduzidas, e elas têm como fundamento essencial a Escritura, a palavra. E ele vai dizer lá, olha, isso na prática, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Vocês estão percebendo um detalhe importante? A palavra, então você canta a palavra, você ora a palavra, inclusive ora realmente, há diversos textos das Escrituras, que no seu conteúdo, em essência, nos ensina ao que dizer para Deus, ao que falar a Deus, para que a gente não fale besteira da nossa cabeça, né? Quando a gente for cantar, cantar aquilo que realmente Deus quer ouvir da nossa boca e do nosso coração. O que você fala, o que você canta, o que você ora ao Senhor, e aquilo que se prega no púlpito, né? E os ouvintes também participam da pregação nesse sentido, junto com o pregador. Então, tudo que é realizado no culto, concentrado no uso da palavra. Primeiro, da escritura, daquilo que é revelação da parte de Deus. E, em segundo lugar, o uso do termo, da linguagem. Quando eu falo palavra, também o uso da linguagem. A linguagem mais precisa para se comunicar algo de forma ajustada, clara, notória, é a palavra. É a linguagem falada e também a linguagem escrita. Olha como é que Deus é perfeito em nos dar um recurso para a comunicação sensível, né? Sensitivo daquilo que é racional e que também trabalha as nossas afeições do coração. Você vê que razão e as afeições, elas estão caminhando juntas nesse sentido. Tá? Mas o que nos norteia? É a
palavra. Isso já nos ajuda a ter uma definição, inclusive, mais clara sobre o uso da música, aqui na questão do culto solene, quanto à ordem que as escrituras nos dá para o uso da música como elemento de culto. Quando a gente fala, então, que ela é essencialmente cantar. Então, mesmo que não se tenha instrumentos musicais, é essencial que se cante, porque aí, na hora de cantar, o que embeleza os hinos que nós cantamos? Geralmente eu não faço distinção de cântico e hino no sentido de categoria musical. Ultimamente, eu não sei, daí o pastor René, se ele quiser discordar de mim, fica à vontade. Mas em que sentido eu estou dizendo isso? Por exemplo, quando você vai para o culto solene, a solenidade na música, ela sempre é expressa pelo termo hino, que nas escrituras é chamado de salmos. É chamado de salmos. Mas observe, o salmodiar, que é a expressão usada por exemplo, no Salmo 33, quando fala louvar com todos os recursos que são possíveis para expressar aquilo que agrada ao Senhor, então isso tem a ver com você cantar algo que é solene. O culto solene, como eu disse, circunstancialmente, ele é distinto daquilo que é o nosso dia a dia. Então, na hora de cantar ao Senhor, nem tudo no culto solene é apropriado na hora de você, por exemplo, aplicar um estilo musical, na hora de você aplicar qual recurso, qual instrumento musical você pode usar, tá? Então, determinados estilos musicais não vai dar para você usar no culto solene. Então, observe, voltando aqui ao ponto do princípio, tá? Essencialmente que se cante, e se cante de maneira que aquele hino, aquela música, aquela canção, ela realmente expresse os princípios daquela circunstância chamado culto solene. Agora, o que é essencial na hora de você ter um hino que realmente ele tem uma beleza? Você participar de um culto que não tem ninguém que toque um bom piano, um bom órgão, ou não toque um bom violão, ou seja, qual instrumento for que seja harmônico para tocar no culto, para acompanhar a igreja na hora de louvar o Senhor, né, no momento dos hinos, ainda assim, se a igreja toda canta, né, se a igreja toda louva ao Senhor de todo o seu coração, é isso que dá a beleza do hino. A beleza do hino está na nossa disposição e vigor espiritual de cantar. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela canta com vigor, mesmo que não tenha instrumento musical, e mesmo que nem todos cante afinado. Então, o ponto essencial não é nem em si cantar afinado, mas é cantar e louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Tá? Então, nós estamos colocando um contexto onde geralmente não se tem instrumentos musicais, onde a gente não tem recursos técnicos, ou se tem, ele é em certa medida precário. Então, trabalhando esse princípio, que é essencialmente se cante no culto, para desmistificar qualquer tipo de desestímulo em relação ao uso da música no culto, tá bom? Eu acho que não sei se eu respondi a pergunta. Sim, eu creio que sim, e é importante termos essa concepção. Eu também comungo naquilo que você falou. Hoje, nossa igreja tem experimentado uma maturidade musical maior, progressiva, né? Temos entendido, e a igreja como um todo tem entendido isso. É tanto que a cada domingo estamos nos aprimorando, e o aprimoramento é exatamente esse. É a consciência de todos os membros, de bendizer o Senhor, de cantar ao Senhor, e automaticamente os instrumentos, os vocalistas, que são os condutores, né? Nós temos alguns irmãos que nos ajudam nessa área, então você percebe que automaticamente eles vão como que saindo de cena, e a igreja vai aparecendo cada vez mais. Então, é uma bênção. Aqueles que congregam aqui ou que assistem nossos cultos já podem perceber essa realidade cada vez mais presente aqui. Deixa eu só considerar mais algumas coisas aqui com vocês sobre isso. Deixa eu falar um pouco sobre o fato, eu tenho uma panca de coisa aqui que eu separei para falar com vocês. Mas deixa eu falar de algo importante. A música, ela é uma linguagem completa e sensível. Então, considerando que vocês têm músicos, né, tem cantores, tem o pessoal que cuida dessa parte na igreja, que ajuda, auxilia nesse sentido, eu gosto sempre de mencionar
uma cena que eu vi, não sei quem já assistiu aquele filme sobre a vida e a obra de Ludwig van Beethoven. O nome desse filme é Minha Amada Imortal. Mas também tem um livro, tem um romance que conta a história dele. Tem uma das cenas que me chamou a atenção, foi quando o secretário particular de Beethoven, ele já estava no auge da sua carreira musical, o secretário particular de Beethoven, ele meio que angustiado lá com alguma crise artística existencial, chega lá com algum questionamento e Beethoven vira para ele e diz assim, fulano, me diga o que é música, me dê uma definição de música. E naquele momento, os alunos de Beethoven estavam, e alguns músicos estavam tocando, ou ouvindo um dos alunos tocarem a sonata Opus 27, número 2, que ele compôs. Não sei se vocês conhecem essa música, deixa eu rapidamente aqui tocar ela aqui, só um pedacinho dela. Vocês já ouviram essa música, né? E aí ele, quando ouve essa música, ele pergunta isso no momento em que essa música está sendo tocada. E essa música está sendo tocada. E naquele momento, o secretário de Beethoven, ele então meio que começa a entrar uma espécie de transe. Ele começa a se envolver com a música. E então, quando termina de tocar essa peça, Beethoven olha para o secretário dele e diz assim, a música é a arte de manipular a alma. E aí olha só bem a ideia disso. Quando Beethoven ele não queria apenas a admiração das pessoas das obras que ele compunha. Ele queria entrar na alma delas. Era isso que ele dizia. Observe a música enquanto um elemento artístico que não se limita apenas ao seu campo anatômico, físico, ou seja, mecânico, tá? Apenas no seu aspecto estético. Mas ela também abrange o uso de uma linguagem que trabalha com mais outros elementos, que envolve os sons, a palavra, que é a linguagem falada ou também escrita, e ela usa também a linguagem visual, não se engane. Ela trabalha a audição, ela trabalha o uso da expressão vocalizada e ela trabalha o uso da linguagem visual. E por que esses três elementos? Se você prestar bem atenção em como rotineiramente nós lidamos com a música, principalmente nos nossos cultos e reuniões, quando você tem, por exemplo, o recurso da linguagem falada, eu quero me deter apenas a este, porque falar das três aqui é demorar muito. Quando você pensa, por exemplo, o uso da linguagem falada e escrita, ela é fundamental para nós cristãos, porque o culto ele não é feito só do recurso estético. A palavra escrita e falada são os recursos da linguagem que mais elas nos dão informações precisas e completas daquilo que envolve todo o conhecimento e tudo aquilo que você dá significado às coisas. Então, Deus dotou o homem da capacidade de dar significado às coisas, de dar sentido às coisas. Foi do ator que Deus falou para Adão, né? Deus disse para Adão, primeiro dar nome aos animais. Aquilo não foi à toa, porque ali estava demonstrando a habilidade, a bênção que Deus deu ao homem de dar significado às coisas, para que ele pudesse glorificar a Deus, dando o significado correto das coisas. Então, eu quero que você perceba algo interessante. Veja que Deus não revelou a sua vontade e não nos deu Jesus Cristo como revelador por meio da sua salvação nele, né? Através de desenhos e pinturas. Mas ele nos revelou a verdade e o significado correto das coisas em Cristo por meio da palavra.
seja ela oral, quando foi feita a revelação lá de Adão até Moisés, e de Moisés em diante, quando ela foi escrita. A escrita, pode-se dizer que é o meio mais seguro e preciso de você expressar, se comunicar e entender as coisas. É por isso que a música, como elemento de culto, ela exige não apenas que você toque um instrumento, mas que você essencialmente cante, porque os sons musicais devem acompanhar as nossas declarações, as nossas orações da palavra de Deus, porque não faz sentido apenas tocar um instrumento se a palavra de Deus não for proclamada e orada através dos sons ordenados e definidos com a linguagem precisa da palavra. Tá? Eu queria só falar isso com vocês, considerando que nós só temos 5 minutos aqui ainda, para ter alguma consideração final. Então, eu pelo menos essa mensagem eu queria deixar para vocês. Zelem por isso. A estética ela é importante, a música ela precisa ter beleza. A beleza faz parte do conceito de verdade. Esse é um outro assunto que depois a gente pode ter, reverendo, um outro momento para a gente conversar e tratar aqui. Mas a estética, por si só, ela vira hedonismo. E aí vira idolatria, né? Principalmente no culto solene. Se não estivermos centrados na palavra e ser conduzidos pela palavra no uso correto da música, então não vai fazer sentido, tá? Não vai fazer sentido o uso da música, tá bom? Muito bom. Uma bênção poder ter uma instrução como essa. E eu creio que... Olha aí, já apareceu aí o comunicado aí de que temos 10 minutos. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta ao pastor Rogério? Pode abrir aí o seu microfone e perguntar, tá bom? Vou dar 30 segundos para se manifestar. Senão eu farei aí uma pergunta para ele. Acabou o tempo. Rogério, eu não sei se você já ouviu, eu creio que sim, mas certamente... Opa, desculpe. Presbítero, acho que está com algum probleminha no seu áudio. Espera aí, tenta novamente, por favor. De repente, acho que só abaixar um pouquinho o volume ou se afastar da caixa. Às vezes o microfone está perto da caixa, né? Exato. Presbítero, pode ativar aí o seu microfone e tenta novamente aí a pergunta. Pronto, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pronto, era possível criar aí um grupo para a gente ficar conversando mais sobre esse assunto, porque de fato o tempo é muito curto, a gente não tem muito como perguntar, ou na verdade eu sei que o assunto aí vai ser muito vasto. E aí a gente poderia estar conversando aí, lógico que se o pastor tiver disponibilidade, era possível criar um grupo com esses participantes para a gente e precisa amadurecer bastante essa ideia aí, para nós, né, lógico. Eu estou à disposição aqui, viu, reverendo? Qualquer coisa... Beleza, é uma sugestão muito bem-vinda, podemos sim criar o grupo. Eu vou fazer o seguinte, enquanto nós estamos aqui, até você mesmo, presbítero, cria aí o grupo no Zap, porque o senhor talvez tenha aí mobilidade nesse sentido, ou algum dos participantes. Senão, nós faremos o seguinte, eu posso criar durante a semana e no nosso próximo encontro, aí eu já compartilho o link do grupo para entrar e até mesmo as palestras, elas ficarão gravadas e nós poderemos utilizá-la posteriormente. Pode ser? Pode ser, sim. Agradeço demais, viu? Beleza. Isso. Bom, eu vou fazer então uma pergunta para o Rogério. Então, pastor, eu não sei se o senhor já ouviu, mas eu creio que sim. Alguém já chegou para o senhor e disse assim, pastor, por que a gente canta como cantamos, de uma forma menos... como é o nome?
menos empolgada, né? E por que a gente não tem gente pulando no púlpito e fumaça, neve? Por que a gente canta dessa forma? Você já ouviu isso? Já ouvi, ouço muito, demais. Mas vamos lá. Nos dê aí a sua resposta aí. Vamos lá. É o seguinte. Eu comecei falando com você sobre a questão de questões circunstanciais. Aliás, não é nem questões circunstanciais. Questões circunstanciais são outro ponto, né? As questões circunstanciais de culto, quando eu falo questões, é mais, por exemplo, em relação a... Nós vamos ter bancos ou cadeiras na igreja, né? O horário do culto vai ser às 7 ou vai ser às 9, né? Essa é questão circunstancial. Mas o uso do termo circunstância, no início, eu aplico em outro sentido. É quanto ao momento, tá? Então, o momento. Primeiro ponto, o uso da música, às vezes o pessoal acusa nós calvinistas, nós presbiterianos reformados, de empobrecer a cultura. Quem mais geralmente faz muita essa acusação contra nós são os católicos romanos, né? Nos perspectiva clássica. Mas, de forma sucinta, isso é mentira, isso é errado. Tá? O princípio bíblico da vida cristã é que aplica-se o princípio da liberdade do uso dos recursos que Deus nos deu na criação. Tá? Mas observe, uma coisa é você ouvir um bom rock, e tem um bom rock, tem boas produções musicais, que inclusive glorificam a Deus, não necessariamente que sejam letras cristãs ou evangélicas. É possível você encontrar, se você fizer uma boa depuração, você acha alguma coisa ou outra, tá? E o cristão tem que depurar tudo na vida dele mesmo, não tem jeito, porque a grande maioria das coisas, elas são contra a perspectiva cristã, tá? De roupa, arte de um modo geral, uma série de coisas. Mas observe, nós não estamos presos apenas a cantar música sacra no sentido de ser apenas aquilo que é religioso e solene. Você pode ouvir um bom rock, é possível. Você pode ouvir um bom jazz. Você pode ouvir diversos estilos musicais que eles produzem coisas que glorifiquem a Deus. Veja, eu estou colocando a coisa numa perspectiva geral. Tá bom? Aí tem que fazer uma boa seleção para isso. A gente tem que ter o trabalho de fazer isso. Contudo, a música enquanto expressão artística, ela é uma coisa no contexto dos momentos do dia a dia. Uma coisa é você ir num teatro para ouvir um bom concerto. Ouvir a Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Aí no Paraná eu sei que também tem orquestras filarmônicas e sinfônicas. É muito comum no sul do Brasil isso. Cultura erudita, música clássica, né? E tantas outras formas de se ouvir música. Outra coisa é você estar no culto solene no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é um momento distinto do que é o momento do dia a dia ou de qualquer outra circunstância de entretenimento. O entretenimento ele glorifica a Deus no seu momento certo, fazendo a coisa certa. Contudo, o culto não é entretenimento. Então, não é pecado dançar, por exemplo. É legal você, por exemplo, chama a tua esposa, o pessoal que é casado aí, principalmente os mais jovens, aproveitem o momento que você tem com sua esposa. Bota uma boa música para você dançar com ela, lá na sala, depois de um bom jantar com ela, de sexta para sábado. Isso glorifica a Deus. Né? Uma dança agradável. Não seja uma coisa absurda e pecaminosa, né? Na sua essência e no seu conceito. Então, dançar não é pecado. Tá? Contudo, no culto solene, isso não cabe, porque o próprio momento já é definido nas Escrituras como sendo solene. Em uma solenidade, quando você vai, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que é bem prático. Quando você vai para uma audiência com o juiz, você vai vestido como? Você não vai com o pijama que você acordou, você não vai de camisa regata e bermuda, no caso dos homens. Você não vai de chinelo, porque você nem entra. Você é barrado. Contudo, quando você vai no culto solene, por que eu tenho de camisa regata e de bermudão? Está entendendo? Isso aplica também ao uso dos elementos de culto da forma como ela tem que ser aplicada para este momento, que é solene. É um momento distinto de adoração ao Senhor. Então, tem certos estilos musicais, por exemplo, que não são apropriados para o culto solene. Tem certos instrumentos musicais que não vai caber para o culto solene, porque a característica musical do culto solene ela é
bem distinta do que são as características musicais das expressões culturais e artísticas, por exemplo, quando ela é usada em outro lugar, que não seja o culto solene. Beleza. E você encerrou bem na hora, né? Na porta. Temos 2 minutos, então, para fazermos as nossas considerações finais. Mas eu quero agradecer a todos. Quero agradecer em especial ao pastor Rogério. E essa nossa live foi a primeira de outras que teremos, né? O Rogério já se dispôs. Rogério, como é que ficamos? Próxima sexta ou daqui 15 dias? Qual é o melhor dia para você? Pode ser próxima sexta-feira. A priori eu acho que eu não tenho nada agendado não, mas vamos deixar já agendado para sexta-feira que vem. Beleza. Então, eu espero que todos aqueles que estão conosco, tanto aqui pelo Meet quanto pelo YouTube, já se agendem, se programem para sexta-feira que vem, às 20 horas, entrarem então na nossa live para expandirmos aquilo que introdutoriamente já vimos até aqui.